Vá. Na crônica de hoje, nós vamos abordar um assunto muito interessante, muito cotidiano, em que as sociedades e as microsociedades, principalmente a família, elas se integram bem com essa questão. É a questão da influência social, o desenvolvimento social, os cataclismas sociais, influenciando nas chamadas brincadeiras infantis. Toda brincadeira infantil, ela tem sua época de influência. Ela tem sua época também da naturalidade das coisas quando são feitas. Aquilo que a natureza comanda também. Então, tudo isso reflete na maneira do jovem e da criança a se adaptar a novas concepções de contato nos primórdios da sua existência. Vamos ver hoje um assunto muito interessante, é o brincar. O brincar, principalmente quando passa-se por uma crise social ou também uma grande reavaliação social. Então, cria-se naquele âmbito certas maneiras de fazer com que a criança imite, a criança viva, a criança se interpenetre aquelas concepções que a época está lhe oferecendo. Recordo-me bem, quando eu era criança, as brincadeiras eram quase todas masculinizadas. Masculinizadas por quê? Ora, pela guerra, pela Segunda Guerra. Quem faz guerra não são as mulheres. Quem faz cataclismas desumanos não são as mulheres. São os homens, com suas elucubrações de raciocínio negativas e que eles acham que são produtivas. Então as guerras fazem com que surjam ideias, criatividades de brinquedos e de comportamentos para utilizar esses brinquedos. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra muito moderna na época, extensa, em que dividiu a humanidade em ideologias diferentes. Uma guerra também que teve uma abrangência muito grande nos países mais civilizados do universo. Foi uma Rússia, foi uma Alemanha, foi a Inglaterra, foi os Estados Unidos e aqueles países pseudo-civilizados do continente europeu. As brincadeiras eram de armas aéreas, armas navais, armas terrestres, que são as mais antigas, os canhões, as metralhadoras, os sabres, tudo isso a criança utilizava para brincar. Brincar armado, brincar para aprender a acabar com a vida do seu próximo. Eram os revólveres, as metralhadoras, os tanques de guerra, para não chegar muito mais adiante nas bombas atômicas, como aquelas duas que foram soltadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que praticamente terminou a guerra por causa daquelas bombas. E na Europa, a guerra se estendeu por muitos anos, 5 anos. E ali, a criança aprendia
as posições militares, os atos de heroísmo, a vaidade de defender o seu próprio território, a sua pátria, a sua família. E tudo isso reflete nas brincadeiras. Eu brincava muito quando era menino, que hoje em dia já não existem nem mais, de soldados de chumbo. Ali eu tinha o exército, a marinha, a aeronáutica. Ali eu botava na mesa, montava uma cidade de cartolina criada com o projeto de fazer construções em cartolina, que denominava-se de o pequeno arquiteto, e ali a gente construía prédios e verdadeiras comunidades urbanas e também rurais. E ali a gente ia brincando, formando cidades, desfiles, heroísmo, como que o homem só fosse herói se aprendesse a matar o outro. Não. Heroísmo não é isso. Heroísmo é o contrário. É fazer com que o seu semelhante ostente maiores números de vidas dos seus semelhantes com descobertas monumentais, descobertas científicas, remédios, métodos, e não destruição. Mas a guerra, ela tem sua maneira de ser também, de influenciar. Então nós éramos influenciados pelas grandes batalhas, a invasão da Normandia, a tomada de Dunkerque, a raposa do deserto, o general von Rommel, dominando o continente africano, e, por fim, na Ásia, que culminou com a já falada aqui bomba atômica, foi o centro principal de destruição da Segunda Guerra Mundial. E tudo isso foram nada mais e nada menos sendo utilizados como distração para a criança se divertir. E a gente aprendia a ter cidades, a invadir as cidades do outro, a ideologias até presentes. E tudo isso fez com que a Segunda Guerra Mundial tornasse um tipo de progresso infantil, modificou o panorama de brincar-se, ia-se brincar de armas, ia-se brincar de poder, ia-se brincar de ideologias, ia-se brincar de perder-se completamente o senso até da religiosidade, porque se aprendia mais a matar do que a curar. Tudo isso é uma influência de uma época na criança. São as brincadeiras de armas, as brincadeiras de tomadas de posições, as brincadeiras de invasões, as brincadeiras de mudar as culturas das cidades dominadas por aqueles povos mais adiantados da guerra. E tudo isso fez com que a evolução do ser humano não ficasse somente na menininha brincando de cozinhado, na menininha brincando com a sua bonequinha, o seu bebê, aprendendo as artes domésticas. A menininha começou a aprender também a querer ser enfermeira de guerra, para aprimorar os seus conhecimentos e tornar-se uma heroína. Temos um exemplo muito patente no Brasil, na época da Guerra do Paraguai, de Ana Nery. Aliás, a primeira enfermeira de guerra do Brasil, Ana Nery. E ela, ainda hoje, é um espelho para que as crianças
as meninas também se inserissem nesse processo de destruição humana. Mas, graças a Deus, nem tudo ficou perdido. Ainda tem facções humanas que se preocupam um pouco com o lazer, com a religiosidade, com o sentir do homem, porque é preciso sentir para poder compreender. E o ser humano, ele com as guerras, também aprendem matando para dominar melhor. Estou descrevendo esse episódio humano porque eu vivi ele. Eu vivi, na minha infância, a Segunda Guerra Mundial. Inclusive a invasão das terras brasileiras por americanos para se estabelecerem melhor nas suas posições bélicas, como os americanos aqui no Rio Grande do Norte, os americanos aqui em Pernambuco, patrulhando o litoral. Aprendi que grandes aviões seriam chamados até de fortalezas voadoras. Aprendi que os caças alemães rápidos eram instrumentos de destruição. Mas também aprendi que tudo isso sempre existiu e acredito que sempre existirá numa postura mais moderna, sempre modernizando-se com mais cuidado. O ser humano procurando destruir-se a si próprio, no sentido de achar que estão melhorando de vida, mas o que não estão? Estão melhorando uma casta de pessoas, de populações. Tudo isso é a guerra. E essa guerra, a guerra de 1939, que durou até 1945, serviu também para criatividades de brincadeiras de guerra, brincadeiras de soldados, brincadeiras de heroísmo, brincadeiras de encouraçados, de fortalezas voadoras de pitueu. Criou-se até no Brasil uma arma nova, que foi a aviação, que sem dúvida alguma, começou logo errada, porque o seu ministro não foi nem um oficial da aeronáutica, que não tínhamos ainda essa arma. O ministro foi um civil, Salgado Filho. E tudo isso é a guerra. Tudo isso é o que chamam de progresso humano. E que, meus ouvintes, está continuando. Ainda não parou. As guerras frias, as guerras calculadas, mas sempre o intuito principal é destruir para poder tirar proveito dessa destruição. Aquele que ficou e está embuçado sobre as grandezas incomensuráveis. O nosso Deus não nos criou para abrilhantarmos esses tipos de coisas, e sim procurar sanar os problemas do ser humano. E eu tenho certeza que com os poderes de Deus, as guerras irão acabar, os extermínios, as revoluções, enfim, o homem passará a pensar melhor, porque ele começará a pensar também que não é só matéria ele também é alma. E eu acredito muito na civilização brasileira, acredito muito na alma do ser humano brasileiro, porque ele sempre teve seus heróis, sempre teve as pessoas que souberam lutar pelos princípios bons que a humanidade oferece. Não é somente o matar para sobreviver. Por isso, eu termino esta crônica
esperando. Não é esperando só, é tendo certeza de que um dia todas essas concepções egoísticas humanas irão passar e nós seremos a humanidade que Deus quis fazer, que faz e está continuando a fazer. Muito obrigado e graças a Deus por tudo de bom que possa existir na face da terra, que não seja somente, unicamente guerra para se adquirir poderes através das armas. Muito obrigado.